O objetivo dessa aula é discutir o uso da cerâmica vermelha na construção civil. No Brasil, hoje, nós temos mais de 6.000 empresas espalhadas pelo Brasil, com diferentes tipos de aportes tecnológicos, variando de pequenas empresas até grandes empresas. O setor de cerâmica vermelha é constituído principalmente pelo mercado de blocos e tijolos, que são usados para a construção das alvenarias, no tipo de construção convencional. As telhas também é um material bastante difundido, né, com mais ou menos 36% do mercado, para uso em estruturas de cobertura, onde o telhado cerâmico é um material muito recorrente. A alvenaria, ela é a base da construção popular e da autoconstrução no Brasil, então é um material de baixo custo, bastante disseminado para se fazer as vedações verticais no Brasil. Mas também o setor de cerâmica vermelha também aporta tecnologia para a construção de alvenaria racionalizada ou modular e também alvenaria estrutural, onde se pode construir edifícios de diversos pavimentos, até 10 pavimentos, geralmente 10 pavimentos, com blocos estruturais de construção que dispensam o uso de pilares e vigas de concreto armado. A construção modular ela tem por característica o tamanho e a dimensão do bloco muito controlado, assim como as espessuras de revestimentos de argamassas, e os módulos de construção da alvenaria seguem esses padrões modulares, com preenchimento de parte das regiões com enrijecimento com um grout de concreto, que é um concreto que retrai pouco. O uso de telhado cerâmico também é muito difundido no Brasil, principalmente no interior, onde a gente, observando por vistas aéreas, a gente pode perceber a predominância dos materiais cerâmicos nas construções residenciais brasileiras. O processo de fabricação da cerâmica vermelha consiste em uma série de etapas que começa com a extração de um material de baixo custo localizado na região, que tem por característica conter materiais argilosos que conferem plasticidade ao material. A partir dessa extração do solo local, o material passa por uma etapa de sazonamento, que é uma exposição à condição ambiente, às intempéries, para que a chuva carregue parte de constituintes secundários que são muito solúveis na argila, constituídos dos álcalis de sódio e potássio. Após a remoção desses materiais, que podem gerar alguns tipos de problemas na construção, nos componentes cerâmicos, o material passa por uma britagem para redução de tamanho e desaglomeração, são estudados processos de formulação das massas cerâmicas, esse material passa por um processo de compatibilização para encontrar a umidade correta dele vinculada ao tipo de processo que vai ser feito, ou de prensagem ou de extrusão, tipicamente. Depois os materiais passam por um processo de secagem ao ar, antes de iniciar o processo de queima, e depois efetivamente ocorre a calcinação e a produção do corpo cerâmico. Os sais solúveis são importantes de serem removidos da argila antes do início do processo industrial, porque eles são muito solúveis e migram do corpo cerâmico para a superfície dos materiais de construção, causando esses manchamentos. Os sais solúveis migram do interior, vêm para a superfície e acabam às vezes sofrendo um processo de carbonatação por exposição ao meio, criando essas manchas brancas conhecidas como eflorescências, que são consideradas patologias na construção. Muitas vezes podem ser removidos com simples lavagem, mas às vezes, dependendo do tipo de cerâmica, que pode estar vitrificada, o manchamento da eflorescência não é facilmente removido, podendo gerar problemas mais sérios na construção. Os solos, quando são extraídos, eles dependem da região em que se encontra e depende do grau de intemperismo que se situa naquela região. Quando eu pego uma amostra de solo, o solo acaba apresentando um parâmetro textural, ou seja, uma distribuição de tamanhos de partículas e de minerais variados. Então, tipicamente, a classificação textural de solos pelos padrões internacionais e nacionais
seguem a divisão dos materiais em função do tamanho delas. Partículas inferiores a 2 micra são materiais bastante intemperizados, constituindo das argilas, que são materiais específicos de silício e alumínio na sua constituição, que têm características de plasticidade, porque são compostos em camadas bidimensionais ou em folhas, estrutura cristalina desse material. Acima de 50 micra até 2 milímetros se encontra a fração areia, que são frações de quartzo, ou seja, sílica praticamente de constituição, fruto da decomposição das rochas, mais material quimicamente bastante estável e inerte na natureza, que é a areia de quartzo. Entre esses dois tamanhos, entre 50 micra e 2 micra, se situa a faixa conhecida como silt, que é constituída por uma mistura de grãos de areias de quartzo e materiais sílico-aluminosos como argila, os argilominerais, misturados. Então, tipicamente, quando se extrai um solo de uma região, você vai encontrar, através desse gráfico à direita, o que a gente chama de gráficos ternários, né, onde a composição dos três eixos indicados em cores diferentes somam 100% da constituição do material, então constituído por três elementos, né, três frações de tamanho. Então, tipicamente, os solos são classificados desde areias até frações puramente siltosas, até frações argilo-arenosas, essencialmente argilas ou argilas siltosas, devido a essas misturas de minerais e granulometria. Aí tem um exemplo, né, do que seria à esquerda um solo praticamente arenoso, até uma constituição que ele é puramente argiloso à direita, e as situações intermediárias seriam as que são mais siltosas. Os argilominerais, então, por que esses materiais intemperizados de rochas feldspáticas, né, que é constituída por outro constituinte que não quartzo, né, que é também uma categoria de tipos de silicatos, mas que tem alumínio na constituição e que acabam se organizando em camadas, em folhas, estruturas bidimensionais. Então, os argilominerais, eles têm intercalações de camadas de tetraedros de silício, onde o silício é constituído, um arranjo tetraédrico de 4 faces, onde o silício está no meio, e os vértices são oxigênio, todos esses constituídos de ligações covalentes que se distribuem no formato de folha. Essas camadas podem ser intercaladas por camadas octaédricas constituídas de alumínio. Nesse caso, o constituinte mineral cristalino tem 8 faces, o alumínio situado no meio e todos os vértices constituídos ou de oxigênio ou de hidroxilas, que são grupos OH. Esse arranjo espacial acaba se distribuindo também em camada de folha. O que difere, então, os argilominerais é a capacidade de variar essas camadas de tetraedros de silício e octaedros de alumínio, formando os arranjos T e O. Tipicamente, a caulinita é o arranjo mais simples, é um arranjo do tipo TO, tetraedro e octaedro, intercalados, e esse material tem a característica, entre essas camadas, às vezes, de ter arranjos de hidroxila e água entre as camadas, e até mesmo potássio e outros constituintes, que fazem com que essa camada, na sua escala nanométrica, permita o deslizamento entre essas folhas. E isso dá essa característica de plasticidade que as argilas têm, e faz com que esse material seja possível de ser moldado plasticamente, conformado até o processo de queima e definição. Formulações de massa cerâmica são feitas, então, usando essas diferentes granulometrias dos solos regionais, e podem usar, por um lado, a fração areia como um material que confere propriedades de desplastificação, ou seja, são mais difíceis de serem conformados
do ponto de vista plástico, mas por outro lado podem conferir estabilidade dimensional desse material após o processo de queima, onde a retração dimensional passa a ocorrer. Da mesma forma, na fração fina se encontra a fração que confere essa plasticidade e conformação, possibilidade de conformar a geometria da peça, e também fundentes, que fazem com que, junto com esses minerais intemperizados, se constituam de sódio e potássio e outros materiais como ferro, que acabam ajudando a cerâmica a apresentar uma fusão parcial na temperatura, auxiliando na redução de vazios e no processo de sinterização, que será explicado posteriormente. Então, olhando sobre o ponto de vista da composição da cerâmica, aqui tem um exemplo, né? Para fazer uma extrusão de um tijolo furado, é necessário 30% de argilas plásticas, por volta de 20% de silt e 50% de areia, para conferir essa estabilização. Então, os gráficos ternados eles são lidos desta forma, onde a soma dos componentes geram 100% e acompanhando esses eixos internos, assim como uma mistura que seria usada por uma telha, que seria um processo que, dependendo do padrão de conformação dessa telha, pode existir detalhes que exijam que tenha um teor superior de argila plástica, para poder formar o molde do jeito, a formato da telha que se deseja, assim como pode ser necessário também uma redução de vazios e uma quantidade de material que sofra fusão em maior quantidade do que de um bloco cerâmico furado, mudando assim os constituintes. Então essas regiões empíricas são usadas como regiões ótimas que orientam as indústrias de cerâmica a fazer essa produção. Da mesma forma, quando a gente compõe as frações granulométricas, a gente também muda a distribuição de compostos constituintes químicos presentes e expressos em óxidos da cerâmica, variando teores relativos de sílica, óxido de alumínio e fundentes, que entram nas categorias desses íons sódio e potássio, não necessariamente solúveis, como aqueles citados anteriormente, e constituintes de ferro, que ajudam a baixar a temperatura de fusão e faz com que o corpo cerâmico tenha essa fusão parcial. Pode-se ver por esse gráfico que, às vezes, pode ser necessário o aumento dos fundentes para que o produto cerâmico tenha uma redução da sua porosidade. Então, exemplo, além desse ajuste químico e granulométrico da cerâmica, vem também o ajuste das condições reológicas para que seja possível produzir a peça. Aí é o exemplo de uma maromba produzindo peças de laje pré-fabricada, de construção também popular e de bastante disseminação na construção, e os blocos comumente de construção, como o bloco cerâmico vazado, usado na alvenaria convencional, não modular, até um bloco como esse do tipo intermediário, que seria do tipo estrutural, que é para fazer essas construções de mais altura e modulares. Percebe-se que tem uma diferença grande, né? Materiais que são feitos por extrusão contínua, essa fabricação exige um teor de umidade, de água maior nessa massa cerâmica, assim como essas que são para produzir telhas, que são produtos mais secos, que podem ser feitos com teor de umidade inferior, e são prensados, onde a conformação é ajudada pelo processo de prensagem. A umidade presente e necessária para confirmar a cerâmica, ela precisa ser perdida por um processo e reduzida antes de entrar ao forno para o processo de fabricação da cerâmica, que é um processo de secagem ao ar antes da queima. E como a gente faz isso? A gente primeiro permite que a água livre dessa cerâmica seque lentamente e não saia abruptamente no processo de queima, o que levaria a processos muito significativos de retração da peça e levaria à fissuração do corpo cerâmico. Então a gente costuma identificar o patamar da taxa de secagem do material
a redução do teor de umidade ela segue uma redução contínua até um determinado ponto onde fica mais difícil secar, e aí a gente encontra essa condição de permitir essa evaporação lenta. Depois que a cerâmica passa alguns dias nessa condição de equilíbrio e perda do excesso de umidade para o meio, ele entra no processo de calcinação. E o processo de calcinação, ele geralmente é feito em forno contínuo, onde o material entra por um processo onde vai sofrendo aumento de temperatura, chega no limite, permanece nesse patamar e depois resfria, até a expedição do produto cerâmico produzido. A qualidade do forno é importante, a questão do isolamento e como o calor se distribui dentro dele. Então, o projeto do forno é muito importante, a instrumentação dele vai definir um pouco como é a variabilidade e a qualidade dos tijolos e blocos produzidos. Se você observar numa cerâmica que existem blocos excessivamente queimados ou calcinados em relação a outros que já parece com aquela coloração mais clara e crua, significa que você tem um processo muito variável e de pouco controle e homogeneização de condições de queima dentro do forno. Bom, a cerâmica, quando uma vez lá dentro, os argilominerais são materiais que são constituídos de hidroxilas e água dentro das suas estruturas nanométricas na sua composição. Esses materiais acabam perdendo água em faixas de temperatura na volta de 550 graus. Então a cerâmica ela tem uma redução se por um lado o aquecimento do material leva à sua dilatação, por outro lado a perda de água leva à sua redução volumétrica e contração do seu volume interno, assim como os processos de fusão interno vão levar a uma redução de vazios e sinterização e redução de porosidade na cerâmica. Da mesma forma, nesse processo de secagem, podem acontecer mudanças de estrutura cristalina dos materiais, como o quartzo, que aquecido acima de 550 muda para a sua estrutura para uma outra variante de fase mineral e que acaba apresentando expansão do seu volume, assim como a alumina, também aquecida perto de 1000 graus, pode também apresentar formações de outras estruturas cristalinas que podem levar à expansão volumétrica. Então, resumindo, uma cerâmica ela passa ao longo do seu processo de aquecimento, ela vai dilatando por causa do efeito de aumento de dilatação térmica, passa por períodos de redução volumétrica por causa da perda da água, até processos depois que vão até a redução abrupta da sua dimensão, que se leva ao processo de fusão, que é o processo de sinterização. Então, toda cerâmica acaba passando por esse processo da fusão dos minerais internos para formar um corpo único cerâmico, e essa formação ela pode ser parcial ou quase total na cerâmica, e pode implicar ela implica numa redução de vazios, ou até mesmo no colapso dimensional do corpo. Então, o processo de sinterização é assim: os materiais em pó estão com contornos de grão. A partir do processo de aquecimento e que se começa a ter a fusão, ela acaba acontecendo pelo contorno de grão, levando esse material a reduzir sucessivamente a sua porosidade interna. Mas pode chegar a situação de que, dependendo da combinação da quantidade de água que você usou, da quantidade, da temperatura que você vai alcançar e a quantidade de fusão que vai ocorrer dentro do corpo cerâmico, observar esse mecanismo de aumento abrupto da retração linear a um ponto que pode chegar a fissurar o corpo. E esse processo ser um processo catastrófico, né, que não permite a produção do corpo cerâmico, mesmo que ele fique com pouca porosidade, devido a essa retração muito significativa que ele tem e que aumenta com a temperatura, com o aumento da fusão parcial dentro da cerâmica. Do mesmo jeito que essa retração pode vir a gerar fissura, ela também vai
ter um efeito significativo na redução da porosidade do corpo cerâmico. Então, é um equilíbrio entre reduzir a porosidade e não permitir que o corpo sofra essa retração muito violenta. Uma das formas de segurar a retração é, como eu falei, usar os elementos desplastificantes como a areia de quartzo, que poderia ajudar a reter fases mais estáveis em temperatura, que poderia reter essa retração linear da fusão parcial da cerâmica.